A felicidade do justo está em meditar na lei do Senhor. Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O reverendo Ítalo vai nos trazer a mensagem, eu vou orar por ele. Senhor, abençoa a mensagem do reverendo Ítalo. Inspira-o, Senhor, dá-lhe o fogo do Espírito. E também, Senhor, abre nossos corações para ouvir aquilo que Tu preparaste no coração dele. Que essas palavras possam purificar, possam nos fortalecer na fé, nos tornar mais fiéis e melhorar o nosso testemunho. Que nós possamos conduzir durante a semana o bom perfume de Cristo, Senhor. Nos dá essa bênção. Em Teu nome pedimos. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Na semana passada, domingo, celebramos a ressurreição de Jesus. E agora, um tempo depois de sua ressurreição, Jesus se encontra com seus discípulos. E uma nova gama de emoções e sentimentos vão preencher o coração desses discípulos. E essas emoções e sentimentos vão ser uma ferramenta que o Senhor Jesus vai usar para transformar a vida desses homens. João, capítulo 21, versículo 15, nos diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse isso. Não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Até aí. Nessa noite eu gostaria de convidar tanto a nossa igreja que está aqui presente, como também aqueles que estão nos ouvindo pela internet, a refletir sobre, a partir dessa reflexão e dessa narrativa de João, como Jesus restaura pecadores para servir na missão dele. Quando eu olho para esse texto, eu me deparo com Jesus ressurreto. Muitos discípulos estavam felizes, estavam animados. A ideia de que Jesus havia ressuscitado
era algo fantástico. Jesus ressuscitou, era a mensagem que se espalhava por toda parte. Todo mundo só falava disso: Jesus ressuscitou. Para aqueles discípulos, a alegria havia tomado conta do coração. Mas para um daqueles discípulos, não era o sentimento de alegria, mas um sentimento de tristeza, decepção, angústia e medo. Esses sentimentos de tristeza, angústia e medo são coisas que fazem parte da nossa sociedade. O medo, a tristeza, a depressão, sobretudo às vezes quando a gente passa por uma experiência muito traumática. Eu lembro de um conhecido que era motorista de ônibus. Ele era um ótimo motorista de ônibus. Era conhecido por seus colegas como aquele que tinha uma grande habilidade ao conduzir um carro, como o ônibus. Tem gente que não tem muita habilidade nem com um carrinho pequeno, que dirá com ônibus. Então acho que alguém que tem uma habilidade com ônibus tem uma habilidade muito grande. Só que um dia ele bateu esse ônibus, se machucou, e quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa: essa situação não foi boa, eu me acidentei, não foi legal. Quando ele acorda e vai para o trabalho dele no dia seguinte, ele entra dentro do carro, do ônibus, tenta ligar a chave e fica com medo. Aquele homem que tinha como profissão, que tinha como vocação motorista de ônibus, agora tem um sentimento de medo, incerteza e insegurança de executar a sua vocação. Da mesma forma, era Pedro. Pedro havia por 3 anos seguido Jesus. Ele seguia a vocação de discípulo de Jesus. Mas algo havia mudado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele que disse que iria morrer por Jesus se fosse preciso, aquele que estava se dispondo a amar Jesus mais do que os outros discípulos, negou, não uma nem 2, mas 3 vezes. Como ele poderia ser aceito como discípulo? Como ele poderia agora estender no rosto, na face, falar para todo mundo sobre Jesus, se ele havia negado Jesus? Como Pedro poderia evangelizar outras pessoas, exercer sua vocação, se toda vez que ele falasse Jesus ressuscitou, na memória dele viesse aquela cena dele negando 1, 2, 3 vezes a Jesus? O medo, a incerteza, o desânimo havia batido a porta. Estavam ali reunidos os discípulos, eles haviam comido, estavam em volta de uma fogueira, e eles tinham certeza que o Jesus ressurreto estava diante deles, não havia dúvida. Naquele momento, Jesus fita o olho em Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Você de fato me ama? E quando Jesus faz essa pergunta, ele está querendo trabalhar uma dimensão no coração de Pedro, que ele é aquele que nos restaura para amá-lo. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E quando eu digo me ama, eu não estou falando assim: você é meu amigo. Não, você de fato me ama mais do que estes. Pedro fala: bem, Jesus, eu te amo como um amigo. E ele recorre para a relação que ele tem com Jesus. Ele diz: você sabe, ele não tem capacidade de repetir o mesmo verbo que Jesus está utilizando. Jesus usa agapás, um amor profundo, um amor sacrificial, um amor que ele e o Pai têm um pelo outro. Aí Pedro diz: Jesus, eu te filéu, eu te amo como um amigo ama.
Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você realmente me ama? Você realmente me ama? Pedro diz: Senhor, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te respeito como mestre e como amigo. Para a primeira pergunta, Jesus responde: então, cuide das minhas ovelhas. Para a segunda resposta de Pedro, ele diz: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus naquela fogueira com os outros discípulos. Eu imagino o silêncio da beira da praia. E não sei se para vocês acontece isso, mas quando eu estou na beira da praia no finzinho da tarde, é meio nostálgico. Aquela sensação de silêncio, calmaria. Jesus olha, o silêncio dos discípulos está gritando, e ele diz: Pedro, você me ama de verdade? Você me ama com toda a força do seu coração? E nessa pergunta de Jesus ecoa aquele momento na ceia, novamente no meio da comida. Pedro diz assim: Jesus, eu te amo e darei a vida por você. João capítulo 13, eu darei a vida por você. Eu te amo. Quando Jesus está falando que ele vai morrer e que alguém iria traí-lo, Pedro diz: eu não vou trair você, porque eu amo você. Os discípulos não tiveram tanta ousadia para falar isso, eles ficam em silêncio. Mas Pedro é aquele que diz: eu te amo, eu daria a minha vida por você, eu não vou trair. E agora novamente, com comida, no meio de uma refeição, parece que tudo está se repetindo, uma refeição, discípulos em volta, e Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Pedro olha para dentro de si, se entristece, porque tudo aquilo que poderia afetar a sua vocação seria negar Jesus. Como ele poderia dizer que amava Jesus, que ele tinha um amor sacrificial por Jesus? Como ele poderia dizer que ele tinha o amor, aquele mesmo amor que o Pai e Jesus tinham, se ele havia negado 3 vezes? Pedro baixa a cabeça, se entristece, diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Para surpresa de Pedro, Jesus não pega um chicote e diz: então saia daqui. Jesus não diz: você não presta para ser discípulo, você não tem capacidade. Jesus disse: então, cuide das minhas ovelhas. Jesus quebra a expectativa de Pedro, porque na cabeça daquele homem, ele é incapaz de compreender e executar a vocação, porque ele havia negado o Senhor do universo. Ele sabia quem estava diante dele, ele sabia que quem estava ali era o autor da vida, aquele que havia vencido a morte, o Senhor dos senhores, ele que sabia todas as coisas. Ele estava diante de Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. E o Senhor de todo o universo restaura Pedro para o amor. Mas vale a gente pensar que assim como Pedro negou Jesus, eu e você podemos, ao longo da caminhada cristã, negar Jesus. Podemos negar Jesus quando a gente fala sobre misericórdia, quando a gente fala sobre graça, quando a gente canta hinos e louvores dizendo: Senhor, tu és misericordioso, tu és cheio de graça, exaltando a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Mas na relação com as pessoas mais próximas e mais íntimas de mim, eu me esqueço dessa misericórdia que eu canto, eu esqueço dessa graça que eu leio, eu esqueço das mensagens do Evangelho sobre amor, porque aquilo é o que eu canto, é o que eu leio, mas não faz parte do meu cotidiano de vida.
Eu posso negar Jesus quando eu utilizo a Bíblia apenas como uma ferramenta de satisfação pessoal. Eu vou ler porque eu quero adquirir mais conhecimento, mais inteligência, saber mais que os outros. Mas essa mesma Bíblia não gera transformação. Essa mesma Bíblia não traz mudança de atitude. Eu posso negar Jesus quando eu estou no meio daquela roda de amigos e alguém começa a falar mal de Jesus e você fica em silêncio. Você é incapaz de dizer: não é assim. O Senhor de toda a terra não é desse jeito. Você nega Jesus quando você se cala diante dos maus, daqueles que estão negando a verdade, negando o Evangelho. Você nega Jesus quando você não pratica. Você nega Jesus quando você se cala. Você nega Jesus quando você tem na verdade uma máscara. Pedro, ele tinha uma máscara de mais santo do que os outros discípulos, mais ousado do que os outros discípulos. Ele era o discípulo, mas para que ele pudesse cuidar, pastorear, amar de fato a Jesus, era necessário que essa máscara fosse quebrada e ele percebesse de fato quem ele era. E só quando ele percebeu, nesse choque dele negar 3 vezes a Jesus, é que ele percebe que ele não é o santo, ele não é o melhor dos discípulos, ele não é o cristão com diferencial. Ele é pecador como todos os outros discípulos, ele cometia erro como todos os outros discípulos. E foi necessário que essa máscara de santidade, essa máscara de fariseu de Pedro pudesse ser destruída. É necessário que a sua máscara, a sua carcaça seja destruída. E isso só é destruído quando você percebe quem você é, ou em outras palavras, quando você se reconhece pecador, quando você reconhece que a depravação total atingiu toda a esfera da vida do ser humano. Era isso que ele não conseguia compreender, e por isso ele não estava apto para amar, porque ele não reconhecia a sua condição. Mas nesse processo de confronto com Pedro, Jesus vai mostrando quem ele é, mostrando suas falhas, mostrando os seus erros. Diz: Pedro, você é fraco, você é pecador, você me negou, mas no final das contas, o que importa é quem eu sou e não quem você é. O que importa é que eu sou aquele que estou chamando você para pastorear, cuidar das ovelhas. Eu estou te capacitando para amar. Enquanto você acha que por sua própria força você consegue fazer isso, não vai dar certo. E nesse processo Jesus quebra essa dimensão e restaura Pedro para amá-lo. Nossa prática de amor precisa de compaixão. A nossa ortodoxia teológica precisa fazer amar Jesus e reconhecer quem nós somos, tanto quanto nos fazem inteligentes, corajosos e tudo mais. Um pastor presbiteriano que desenvolveu todo o seu ministério, num dos seus últimos sermões, antes de ser jubilado, disse que nossas igrejas presbiterianas estão começando a crescer novamente. Pessoas estão chegando e fazendo parte das nossas igrejas. Porém, o grande desafio não é fazer com que as nossas igrejas cresçam. O desafio é fazer com que essas pessoas que estão chegando e as que estão sejam frutíferas, produzam prática e não apenas um conhecimento.
cristianismo seja vida, além de conhecimento. Continuando, Jesus restaura para o serviço pastoral e para o discipulado. É interessante que ao passo que Jesus vai respondendo, que vai ouvindo as respostas de Pedro, ele não diz que Pedro é incapacitado. Ele vai dizendo assim, olha, seria como se fosse assim, cuida, pastoreia. Que ele usa um verbo aqui, um verbo embaixo e um verbo diferente no meio. Os mesmos verbos em cima e embaixo. Às vezes você fala, que chato, Ítalo, saber que o verbo grego está igual ao cuida, pastoreia. Mas isso aqui é um exemplo de quando a estrutura de um texto traz lição para a nossa vida. Isso aqui é uma estrutura de sanduíche. Então tem o pão, né, duas coisas iguais, e a carne no meio. Então, cuida, pastoreia. O coração e o centro da missão que Jesus estava dando para Pedro era restaurando esse homem para pastorear, para cuidar. Pastorear no sentido de ensinar, orar junto. Pedro, você não precisa ficar triste e paralisado, sem sair do canto. Eu estou te capacitando para exercer a vocação de pastorear as minhas ovelhas. Da mesma forma, hoje, Jesus Cristo nos chama para pastorear. Ele restaurou você, pecador, que em vários momentos nega Jesus com suas atitudes, com suas incoerências, com seu estilo de vida equivocado. Ele está te chamando para te restaurar, mas não é para você ser um santo de altar. Ele está te restaurando para que você possa pastorear. Aqui a gente trabalha duas dimensões das vocações de pastoreio, de presbiterato, das lideranças da igreja que, inspiradas em Pedro, são motivadas por Jesus a cuidar das ovelhas. Mas nós somos calvinistas, somos herdeiros de uma reforma protestante, e uma das principais bandeiras que defendia os nossos reformadores era o sacerdócio universal dos santos. Houve uma época na história e só quem orava uns pelos outros era clérigo, era quem tinha uma ordenação. Só quem lia e interpretava as Sagradas Escrituras era o clérigo. Mas quando Jesus chama homens simples e os desafia para o pastoreio, os restaura para o cuidado, dizendo: esses são os meus discípulos. E se hoje nós somos discípulos de Jesus, também somos chamados para cuidar uns dos outros. Somos chamados para orar uns pelos outros. Somos chamados para estudar a Bíblia uns com os outros. Qual foi a última vez que você sentou com alguém para ensinar ou para compartilhar das Sagradas Escrituras com essa pessoa, para se alimentar? A ideia de pastoreio é a ideia daquele pastor que leva as ovelhas para o campo para que elas se alimentem. Qual foi a última vez que você alimentou um irmão dessa igreja com as lições que Jesus tem compartilhado com você nas suas devocionais? Você diz que Deus é todo poderoso e alguém chega para você e diz: não ore por isso. Aí fala: oro. E aí passa rapidamente pela... Às vezes é interessante isso, né? Alguém chega para evitar isso, quando alguém diz assim: ora por isso. Enquanto quando a pessoa termina, eu já estou aqui na cabeça orando. Mas já ouvi de pessoas assim que falam: alguém me pediu para orar por isso e eu acabei esquecendo. Ora, nós estamos lidando com o Senhor de toda a terra, do Senhor de todo o universo.
aquele que é todo poderoso, se alguém nos desafia a oração, o natural não seria orar, não esquecer, fazer com que isso fizesse parte da agenda, sentar com outra pessoa, discipular essa pessoa. A gente está vivendo o que a gente chama de crise da vocação, que seria o seguinte, da vocação pastoral, né? Que hoje a imagem do pastor está extremamente depreciada. Então, se você fala assim, pastor, aí o pessoal já pensa o quê? É ladrão. Pastor, esse aí é enganador. Então, se um pastor chega para compartilhar a fé com alguém, só pelo fato de ser pastor, a pessoa já olha com um olhar ruim. E por isso que alguns estudiosos têm falado que esse é o tempo em que cristãos precisam falar de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Houve um tempo na história em que as pessoas ficavam esperando o pastor falar, ir lá e pregar. Pastor, vai lá no meu trabalho e prega para as pessoas. Pastor, vai na minha faculdade e faz um grupo de estudo bíblico. Hoje, no atual cenário, se alguém fizer isso, e disser assim, aqui no setor 2, vem um pastor pregar, da setor 2 da universidade, né? As pessoas não vão ver da mesma forma, mas se um colega, um amigo, que tem confiança, discipula o outro, é diferente. Jesus te restaurou, Jesus te tirou da condição de pecador, de pecadora, de miserável, para te restaurar, para que você possa cuidar de vidas, discipular, cuidar, alimentar, orar junto com essa pessoa, com essas pessoas. Ele não nos restaurou para a gente guardar a oração para nós mesmos. Ele não nos restaurou para ser sommelier de culto, vir, sentar e avaliar se foi bom, o tom não estava tão legal, a luz não estava tão brilhante. Ele não nos restaurou para isso, mas Ele nos restaurou para cuidar uns dos outros. E nesse processo alguém pode até confundir, uma dimensão é essa de alguém que não cuida, e a outra dimensão é daquela pessoa que passa por cima do pastoreio de Cristo. Pessoas que dentro da igreja acham que por meio de jogos de poder, por meio de alguma atividade subterfúgia, vai poder fazer com que as coisas sejam melhores por sua própria força. Pessoas que esquecem que o pastor é Jesus Cristo e acham que podem governar a igreja sem levar como referência as Sagradas Escrituras. Acha que pode ser líder de um departamento, líder de uma sociedade interna e esquecer quem é o cabeça. Deus estabelece pastores, crentes, presentes e atuantes, que não faltam à sua missão de liderar a igreja, pois são revigorados e fortalecidos e animados pelo próprio Deus cada dia de sua vida. Por fim, Jesus nos restaura para segui-lo. Diante daquela situação que Jesus acaba de aceitar Pedro, dar uma missão para Pedro de pastorear e cuidar das ovelhas, ele também alerta a Pedro que o amor e o pastoreio não são as únicas dimensões da caminhada cristã. Segui-lo é um desafio da caminhada cristã.
Jesus te restaurou, não foi para você seguir ventos de doutrina. Jesus não te restaurou para você ficar seguindo filosofias vazias. Jesus te restaurou para você segui-lo. Segui-lo. E o que implica seguir Jesus tem um custo, o custo do discipulado. Para Pedro, esse custo foi pesado. De acordo com o que o próprio Jesus disse, se um dia, quando ele era jovem, ele vestia-se e ia para onde ele queria, quando ele fosse velho, estenderia as mãos e outras pessoas o vestiriam e o levariam para onde ele não queria ir. A vida desse discípulo foi uma vida de dores, dificuldade e morte. Seguir Jesus implica em custos. Custos, às vezes são coisas boas e às vezes ruins. Eu lembro, há pouco nas minhas férias, eu estava com um amigo muito querido, um amigo que se sentiu chamado por Deus para sair da sua igreja, entrar num seminário, cursar os anos de seminário e ser pastor num dos contextos mais difíceis do mundo, a Tailândia. Nesse país só existem 4 igrejas presbiterianas e todas elas são na capital. Ele se sentiu chamado por Deus. Mas quem era esse rapaz? Esse rapaz, ele não teve pai, pois ele foi o fruto de uma noite. Ele nunca conheceu o pai dele. E ele não tem nenhum tipo de família aqui. Ele está totalmente sozinho. Isso era muito doloroso. Quantas vezes eu conversava com ele, ele dizia assim: Ítalo, eu estou indo para a Tailândia, eu nunca mais vou ver você, eu nunca mais vou ver ninguém aqui, e eu não tenho nenhum pai, eu nem sei quem é meu pai. E nesse processo ele contratou uma advogada, descobriu quem era o pai dele, foi até a clínica do pai dele e disse assim: olha, trouxe aqui a advogada, mas só para registrar que eu não quero nada de você, mas eu queria dizer que eu sou seu filho. Aquele homem olha para o meu amigo e diz assim: tudo bem, mas eu tenho família e filhos e ninguém pode saber. Eu não quero, e você nunca vai entrar dentro de herança, eu nunca vou te reconhecer como filho, porque isso seria uma falência, isso seria algo muito ruim para a minha imagem como médico. Por favor, se retire. E esse rapaz, agora sem uma referencial nem de pai, olha para os amigos e diz assim: olha, vocês são tudo que eu tenho. Eu poderia ficar aqui em volta dos amigos, mas Deus me chamou para viver toda a minha vida, não é só um tempo, toda a minha vida dentro da cultura tailandesa e pregar o evangelho de Jesus para esse povo. No momento agora que a gente estava nas férias, eu olhei para ele e falei: você tem certeza que você quer pastorear na Tailândia? Deixar todo mundo aqui? Viver dentro de um contexto totalmente diferente? Perder todos os amigos? Ele olha no fundo dos meus olhos com lágrimas e diz: Ítalo, mais importante é que eu estou seguindo a missão que o próprio Deus me deu, de pregar o evangelho onde não se tem pregação do evangelho. A gente deu um abraço muito forte, choramos, e daqui a alguns dias ele está partindo sem volta para a Tailândia.
O custo do discipulado desse rapaz foi perder família, amigos, um contexto mais familiar. Mas isso não abalou, porque ele tinha clara convicção de que ele deveria seguir a missão de Jesus. Um dia, uma semana, ele vai viajar na próxima semana, uma semana antes dele partir, o pai liga e diz assim: filho, eu quero te reconhecer como filho, mas não só isso, eu sei que você vai embora, vem aqui, conheça a nossa família, e pelo Skype, eu quero conhecer esse Jesus, que está mandando você para a Tailândia. Ele foi, pregou o Evangelho, e está no Skype com todos os seus irmãos e o pai, falando sobre Jesus, porque ele entendeu qual era o lugar dele na missão. Pedro entendeu qual era o lugar dele. Ele sabia que apesar do custo de morte que ele teria de pagar, ele estava seguindo a Jesus. Meu irmão e minha irmã, o custo do seu discipulado, o custo da sua vocação, pode ser você ser negado pelos seus colegas de trabalho porque você fala sobre Jesus, pode ser você não ter tantos amigos porque as pessoas já estão cansadas de ouvir sobre Jesus Cristo que ressuscitou. O custo pode ser a sua família fazer um encontro de família e não te convidar porque você é o crente da família. O custo do discipulado pode ser tão diverso para cada pessoa, mas o que conforta é saber que estamos seguindo a ordem do mestre, que diz: siga-me. Você está pronto para segui-lo, independente dos custos? É a pergunta que deve nascer e ter frutos dentro do coração do crente. Independente dos custos, siga Jesus, pastoreie pessoas, ame pessoas, fale sobre Ele por onde você for. Deus tem levantado pessoas para essa missão. Você se dispõe para essa missão? Se sim, gostaria que você orasse comigo. Jesus Cristo, sabemos do custo da vocação, sabemos dos custos de te seguir, mas como igreja dizemos: sim, nós queremos seguir o bom pastor, o pastor da igreja, aquele que governa, aquele que é Senhor de toda a terra. Não nos faz ter máscaras que iludam quem nós somos e nos impeça de amar. Nos dispõe para cuidar de pessoas e nos dá força para seguir a tua vocação e a tua missão em todo canto. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos todos juntos de pé cantar um cântico que reforça essa verdade. O bom pastor, de número 109. Deixa eu convidar o louvor nesse processo. Vamos declarar com toda a força que Jesus é o bom pastor.